Alô, gatinho, estou aqui na cidade. Entre prédios, luzes, carros, gente amiga. Mas vem depressa que eu quero te ver. Dar um clique. Uau, filmar você e dar um close bonito nesse seu visual. Internautas, começa mais um programa Balada da Fada. Hoje nós temos como convidados aqui no estúdio A da TV Cinec, Maura Fernandes. Temos também hoje como convidada especial Salete Lima e Mônica Alves na produção. Hoje na direção Andréa Caruso, na técnica Janaína Bento, na supervisão Rodolfo Estevam. Aqui na TV Cinec começa mais um Balada da Fada para você. Mês passado, outubro, foi o mês em que nós falamos do câncer de mama, câncer de colo de útero, que foi outubro rosa. E agora nós estamos no novembro azul, que vai tratar justamente dos assuntos relacionados à prevenção de câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos de idade. Com os progressos da medicina e de outras áreas que interferem com a saúde, espera-se para as próximas décadas uma população cada vez maior de homens atingindo faixas etárias bem superiores àquela. Conclui-se, portanto, que mais casos de câncer de próstata serão diagnosticados. Atualmente existe no Brasil diversas campanhas de detecção precoce dessa neoplasia. Procuramos um profissional da saúde para melhor entender esse problema. Bom dia, doutor. Então, essa semana nós estamos tratando sobre o câncer de próstata. Primeiro, vamos entender o que é a próstata. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, que forma parte daquela substância que forma o esperma, que é aquele líquido que é ejaculado na hora da relação sexual. Doutor, e o que é o câncer de próstata? O que leva ao câncer? Não existe um fator que leva ao desenvolvimento especificamente do câncer. O que a gente sabe é que tem fatores de risco, né? Então, por exemplo, a idade, a partir dos 40 anos, em quem tem um antecedente familiar de câncer, ou em quem não tem a partir dos 45 anos. Existe uma ideia de que se todos os homens pudessem viver até os 120 anos, todo mundo teria câncer de próstata. Então, é uma coisa natural do envelhecimento masculino. E a questão dos antecedentes da família. Então, tem algumas características genéticas também do desenvolvimento do câncer. Fora isso, algumas regiões do mundo têm uma chance menor de ter câncer por conta de certos hábitos alimentares, mas a gente até hoje não conseguiu provar especificamente essa questão das substâncias. Doutor, e pessoas com menos de 40 anos de idade, elas também podem ter o câncer? Aquele câncer de próstata que é falado e que tem sido falado muito nos últimos anos, é uma doença bem caracterizada, é uma doença que aparece a partir dos 40 anos, ele é um tumor da própria glândula, não é tumor, por exemplo, do músculo que tem dentro, nem do vaso que tem dentro. E por ter essas características, ele começa a aparecer a partir dos 40 anos. Pode acontecer antes? Pode, só que antes já vai ser um outro tipo diferente, muito mais agressivo. E essa questão da agressividade é importante porque o câncer de próstata não é um tumor agressivo, por isso que ele demora muito tempo para se desenvolver, fica muito tempo quietinho ali, em compensação na hora que ele começa a se mexer, ele realmente causa um problema. E quais seriam os sintomas, doutor? Como todo conceito de prevenção, quando é que a gente faz prevenção, por exemplo, câncer de colo de útero? Quando a gente tem uma doença que no começo não dá sintomas. Então o câncer de colo de útero, quando ele começa a dar sintomas, em geral a coisa já avançou e neste momento que ele está avançado, o tratamento, seja por cirurgia ou qualquer outro que seja, realmente tem um resultado muito ruim. A mesma coisa para o câncer de próstata. Existe uma confusão
entre sintomas de câncer de próstata e sintomas urinários de uma outra doença, que é o tumor benigno da próstata. Então, a dor para urinar, vai muitas vezes no banheiro, o jato fica fraco. Nenhum desses é sintoma de câncer de próstata. O sintoma mais comum é não ter nenhum sintoma, por isso que tem que fazer a prevenção. Doutor, vamos falar um pouco sobre a prevenção, a importância de fazer o exame. A ideia da prevenção começou há muito tempo, mais ou menos nos anos 80, quando se fez numa cidadezinha, num condado nos Estados Unidos, um programa onde se fazia o toque retal, o exame de sangue, com a ideia de fazer aquele exame que a gente coloca uma sonda no intestino grosso, coloca uma agulha e tira um pedacinho para diagnosticar o câncer. E se observou que quando a gente diagnostica mais cedo o câncer e faz o tratamento, isso faz com que o indivíduo tenha uma chance de cerca de 7 anos a mais de sobrevida, né? Viver 7 anos a mais. Porque o câncer, como todo câncer, acaba encurtando a sua estimativa de quantos anos você vai viver. A principal vantagem é, como o câncer de próstata é um câncer de desenvolvimento lento, a gente tem muita oportunidade de tratar ele no começo. E o tratamento no começo, seja pela cirurgia ou eventualmente a radioterapia, ele é muito bom porque consegue ter resultados de 95% sem doença depois de 5 anos. Doutor, e como funciona o tratamento? Depende de vários fatores a escolha do tratamento. Basicamente, os tratamentos são 4. Primeiro, não fazer nada. Isso é uma coisa que meio que assusta. Como é que eu tenho um tratamento para um câncer? Câncer na cabeça das pessoas, o que é? Câncer é Mário Covas, né? São doenças que matam. Né? Só que o câncer de próstata, como eu disse, é um câncer de desenvolvimento lento. Diferente, por exemplo, do câncer de pâncreas, que a maioria dos pacientes, quando tem, morre com 3 meses. Por conta disso, nós temos que escolher quais os pacientes que, ao serem tratados, não vão morrer da doença. E isso a gente vai usar vários fatores. A gente vai usar, por exemplo, a idade do paciente. O paciente com 90 anos de idade, a gente não vai fazer cirurgia para tratar o câncer de próstata, porque a estimativa de vida dele já não é tão boa. Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, uns 10 anos, nós usávamos a ideia de cerca de 70 anos. Acima de 70 anos, nós em geral não optávamos pela cirurgia, e abaixo dos 70 anos, sim. Como aconteceu nos últimos 10 anos um envelhecimento da população brasileira, por conta das ações de saúde, por conta da diminuição do número de filhos que as mulheres têm, então nós ficamos mais velhos, vivemos mais tempo. Então, na verdade, 70 anos já não é uma idade tão avançada. A gente já muito comumente tem pacientes de 70, muitas vezes pacientes de 80, de 90 e até de 100 anos no consultório. A ideia é quais são os possíveis tratamentos, como eu disse. Primeiro é não fazer nada, quando a gente imagina de que o paciente não vai durar mais que 10 anos. Segundo é a cirurgia radical da próstata. Se tira a próstata, a vesícula seminal, aí pega a bexiga e junta na uretra. Chama-se prostatectomia radical. Tá? Essa cirurgia tem algumas coisas que acontecem. Se você tirou a próstata, a vesícula seminal, você já não sai esperma. O orgasmo está igualzinho, mas não sai esperma. Como a próstata tem os nervos que passam ao lado, que tem a ver com a ereção, o paciente pode ter problemas de ereção. Tá? A outra alternativa seria a radioterapia. Né? A radioterapia também é usada, elas são muito parecidas, tem umas pequenas diferenças, mas são muito parecidas como tratamentos para o câncer de próstata. E a última alternativa são os hormônios. Na cabeça das pessoas, muitas vezes a gente tem essa progressão de agressividade, né? Primeiro, para o mais bonzinho é nada, para um pouquinho mais é o hormônio, para o outro é a cirurgia. Mas na verdade não. No câncer de próstata, quando a gente opta por fazer o hormônio, é que realmente a situação não está muito boa, ou seja, a gente não conseguiu operar. Porque a ideia é sempre ou operar ou fazer a radioterapia. Doutor, o diagnóstico ele é feito somente através aí do tão temido exame de toque? Ou tem alguma outra forma? O exame de toque, imagina que a gente coloca o dedo na boca, só que em vez de ser o buraco de cima, é o buraco de baixo. Existe aquele preconceito, né, do machismo característico do homem latino, de que o exame, veja bem, não significa dizer que o exame é agradável. O exame é desconfortável, como qualquer exame físico, né? Como qualquer exame dos testículos, né? O exame da cavidade oral, são todos desagradáveis. Mas é um exame suportável, demora muito pouco tempo. Existe um questionamento dos pacientes, pô doutor, hoje a gente está indo para a Lua, né? Faz um monte de coisas tecnológicas e ainda estamos fazendo toque retal. Aí vem aquela história do ultrassom transretal. Ultrassom transretal é uma ultrassonografia, né, que ele coloca, só que em vez de ser através da barriga, é pelo ânus.
tem uma sonda que tem mais ou menos uma grossura de 2 ou 3 vezes o diâmetro do meu dedo, por exemplo, e demora um tempo, cerca de 10 a 15 minutos. O toque retal demora 20 a 30 segundos, é um exame extremamente rápido. A próstata ela tem caracteristicamente a consistência de ponta de nariz. E a gente vai tocar, ver se ela está aumentada, ver se tem algumas estruturas que são anatomicamente características, ver se tem nódulo. Né? Quando tiver um nódulo, eu tenho uma bolinha dura aqui. Essa bolinha é a que faz com que tenha um toque suspeito. Né? Então, doutor, para finalizar, um recado aí aos nossos telespectadores. Acho que o principal recado a primeira coisa é se aproximar do seu médico. Porque, eventualmente, se você se negar completamente a fazer o exame de toque, pelo menos fazer o exame de sangue. Né? Mas o ideal é fazer os dois. E o exame de toque tem muito mais onda do que, de fato, pelo menos é isso que me dizem meus pacientes depois que fazem e passaram anos, eventualmente, sem fazer. Né? Agora um assunto muito intrigante, sabe? Quando eu fui votar nessa eleição, percebi que alguém já havia votado no meu lugar. Aquela maquininha lá, onde o mesário digita o número do seu título de eleitor, estava constando que alguém havia votado no meu lugar. Isso gerou a maior confusão. É lógico que eu não deixei barato. Estou correndo atrás para saber até agora para onde foi o meu voto. E com isso, depois eu descobri que centenas, milhares de pessoas aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil, o que gerou uma insatisfação geral. Conclusão, o povo começou a se mobilizar e começou a prestar atenção no que o governo está fazendo. E um assunto que pouco foi divulgado pela imprensa, pouco foi divulgado pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, um assunto intrigante é o Foro de São Paulo, que estava passando quase que despercebido pelas pessoas. Só as pessoas mais politizadas, aquelas mais interessadas em saber o que acontece com o Brasil, é que estavam por dentro do Foro São Paulo. Então eu quero convidar você que está aí em casa, você internauta que está assistindo o nosso programa, para conhecer o que é o Foro São Paulo. Olá a todos, meu nome é Luiz Fernando, sou professor no Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná, e vamos falar um pouquinho hoje sobre Foro de São Paulo. Você que entrou neste canal deve ter ouvido alguma coisa já a respeito, através do Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, Graça Salgueiro, ou então outros especialistas nessa questão, na existência e atuação do Foro de São Paulo. E deve ter percebido também que, apesar de uma série de denúncias, comentários e artigos que são produzidos e colocados à disposição de todos nós na internet, dificilmente você encontra esse assunto abordado pela classe jornalística no horário nobre da televisão brasileira. Dificilmente você vai encontrar. E também nos jornais impressos. Quando sai alguma coisa, como diz o Olavo, sempre é aquela tirinha, aquela coisa pequenininha, e a intenção das pessoas, jornalistas, né, ou do jornal, ao mostrar o foro, apresentar o foro para as pessoas, é simplesmente mostrar o seguinte: olha, o Foro de São Paulo, na verdade, é uma coisa insossa, inócua, como se fosse uma assembleia de estudantes, não faz mal para ninguém. Esse negócio de Foro de São Paulo é coisa de direitista, é coisa de fascista que vê o comunista debaixo da cama. Na verdade, as coisas não são bem assim, se você considerar que hoje o Foro de São Paulo já governa quase todos os países da América Latina, tem o financiamento de uma série de grandes empresas multinacionais, dentre elas o multibilionário norte-americano George Soros, tem o apoio da classe jornalística e tem, nos últimos anos, insistido fortemente uma política voltada para o comunismo. O que seria o comunismo hoje? Esse negócio de falar que comunismo é fim da propriedade privada, que vamos fazer aqui uma guerra civil, né? Um de um lado, outro do outro. Isso aí já não faz parte há muito tempo das estratégias comunistas no Ocidente. E o Foro de São Paulo é exatamente o vetor na América Latina dessa nova estratégia de instituir o comunismo através de outras práticas, seja através
dessa coisa também insossa, né, chamada politicamente correto, esse tipo de pensamento chinfrim, esse moralismo hipócrita que paralisa todas as nossas reações em função, não posso falar que o sujeito é negro, tem que falar que é afrodescendente, né? Não posso falar uma coisa, tem que falar que é outra. Através da causa ambiental, através de algumas bobagens como aquecimento global e outras coisas, não tanto através da regulação econômica, que foi, tempos atrás, um dos principais motes e objetivos do comunismo, inclusive na América Latina. Mas o principal mesmo aqui seria o controle, ou a tentativa de controle, a transformação das consciências, a transformação da cultura de uma sociedade. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar quando falamos sobre Foro de São Paulo. Porque o Foro de São Paulo é uma espécie de entidade de onde vêm quase todas as diretrizes políticas dos governos latino-americanos. E o Brasil é um dos principais, se não o principal membro do Foro. Então, mas vamos aqui a um pouco da história do Foro, rapidamente. Foro de São Paulo, que significa Fórum de São Paulo, foi fundado no ano de 1990, na cidade de São Paulo, e por isso mesmo recebeu esse nome. Os fundadores do Foro foram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, Fidel Castro, o ditador cubano, e mais um grupo de pessoas ligadas ao Partido Comunista de Cuba, ao PT, ao núcleo duro do PT, e mais uma série de partidos de esquerda do Brasil e de outros países. Qual que era o objetivo do Foro? Por que é que ele foi criado? A princípio eram poucas pessoas e o objetivo era recuperar na América Latina o que havia sido perdido no leste europeu. Né? O Foro de São Paulo é criado no ano de 1990. O que havia sido perdido no leste europeu? Um ano antes, né? Em 1989. Você tem a queda do Muro de Berlim, naquele ano, em 89, aquela cobertura jornalística em torno do fim do comunismo, que viria a seguir. Alguns passaram a dizer que seria a vitória do livre mercado, enfim. E os comunistas na América Latina ficaram um pouco receosos, ficaram com medo daquilo e pensaram, puxa vida, o que nós vamos fazer agora? Né? E fizeram aquilo também para salvar o regime cubano, porque sem o modelo soviético de Estado e de economia, Cuba não sobreviveria. Por isso que Fidel Castro e Lula tomam essa iniciativa em conjunto de fundar o Foro de São Paulo. Então, cria-se, a princípio, essa espécie de assembleia, que depois se transforma numa espécie de entidade, ou quase que instituição, que emite diretrizes, né, planos de ação. Cria-se essa entidade para recuperar nada mais do que o comunismo na América Latina. Então, todas as pessoas que fizeram parte da criação do Foro de São Paulo defendem Mao Tse-tung, defendem as ideias de Marx, de Lenin, de Stalin. A quantidade de stalinistas, né, que desculpam Stalin pelos seus crimes, segundo especialistas, Stalin teria matado mais de 30 milhões de russos, né? É muito grande. Então esse pessoal defende práticas totalitárias de governo. E eles acreditam que, através do poder político e do poder cultural, eles podem transformar a sociedade. Aí, mais uma vez, qual foi o caminho utilizado por eles para realizar esse objetivo? A criação do Foro de São Paulo. Então o Foro é o órgão que congrega todos os partidos políticos de esquerda, todos os partidos políticos de caráter comunista da América Latina, e hoje já congrega também países da África, dos Estados Unidos, da Europa em geral, da Ásia. Existem delegações imensas que vêm fazer parte das reuniões anuais do Foro. E não apenas partidos políticos normais fazem parte do Foro, né? Todos eles, repito, de esquerda. Organizações criminosas, o narcotráfico, como por exemplo as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o MIR chileno, Movimento de Esquerda Revolucionário do Chile, que sequestrou inclusive Abílio Diniz na época da campanha do Lula e do Collor, né, em 89,
E em 97 a 2001, se não me engano, sequestrou também o publicitário brasileiro Abílio Washington Oliveto, perdão. Então esse pessoal, assim, o Foro de São Paulo congrega partidos políticos que fazem parte do jogo democrático, né, como se costuma dizer na classe jornalística, e grupos do narcotráfico, e grupos terroristas, gente que mata, gente que sequestra, gente cuja vida, cujo trabalho é sequestrar, matar pessoas e distribuir drogas por todo o continente latino-americano, no México, nos Estados Unidos, na Europa, inclusive. Então nós temos hoje uma situação muito diferente, muito nova na política brasileira. Nós temos a associação clara, né, e há mais de 23 anos sacramentada pela criação do Foro de São Paulo, entre a política, pelo menos na sua parte visível, que é a democracia, a eleição e tal, na sua visibilidade político-partidária, e o crime. Então esse foi o caminho utilizado pelo Foro de São Paulo até agora para conseguir o poder na América Latina e mais, para colocar os partidos de esquerda no poder nos países latino-americanos e conservar esse poder. Portanto, eles não têm uma orientação democrática, muito pelo contrário, como já afirmei aqui no começo, eles endeusam Fidel Castro, Raul Castro, né? Ao final de todas as reuniões do Foro de São Paulo, eles sempre lembram que eles estão defendendo a Revolução Cubana, né? Defendem, por exemplo, as ideias dos revolucionários comunistas mais sangrentos e sempre culpam os Estados Unidos por tudo. Tudo que de ruim, tudo que de mal acontece no Brasil é responsabilidade ou dos Estados Unidos ou, no passado muito mais remoto, dos colonizadores que vieram aqui. Então, de início, nós temos que pensar o seguinte: o Foro de São Paulo não é uma coisa simples, não é algo, não é brincadeira isso, né? O projeto do Foro de São Paulo é de simplesmente controlar toda a América Latina, não só através da política, mas através da cultura. E, na verdade, a esquerda brasileira, como diz o Olavo de Carvalho, né, já tem o controle da cultura brasileira há mais de 30 anos, 30 até 40 anos. Como ele mesmo diz, há mais de 30 anos nós não temos no Brasil alta literatura. Foi tudo nivelado por baixo pela esquerda. Então todos esses cacuetes mentais, todos esses slogans, né, as pessoas hoje, incrível, elas pensam através de slogans, frases feitas, têm resposta para tudo em função dessa miséria intelectual e moral também, perpetrada pelos seguidos governos esquerdistas pelos quais nós passamos. E nas últimas 2 décadas, desde 94, 95, com o governo do PSDB, de Fernando Henrique, até agora com Dilma, tudo isso se comprova. Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que nós devemos procurar saber o que está acontecendo na América Latina, especialmente no Brasil, e entender que o Foro de São Paulo é uma espécie de vetor de uma revolução que está em curso desde a sua fundação. Na verdade, no plano cultural já vem acontecendo há muito tempo. Se possível, consulte as atas do Foro de São Paulo, são mais de 700, 800 páginas ali de documentos de tudo que eles disseram que ia fazer e fizeram desde 1990 no site do Mídia Sem Máscara. E uma informação também que eu acho que é importante, sobre a qual nós devemos pensar, né? O Foro de São Paulo existe, além de tudo isso, né, para tirar a soberania dos países, para tirar a liberdade desses países de se governarem. A política externa do Brasil, por exemplo, hoje, ela é toda ditada em função de objetivos ideológicos, político-partidários, como nós tivemos o vexatório caso agora do Eduardo Saboia, né, que trouxe aquele deputado boliviano, né, heroicamente para Brasília. Então, vamos procurar entender um pouco mais esse processo, né, essa coisa, né, essa entidade chamada Foro de São Paulo, e não ficarmos presos apenas
nos cacuetes, né, nas frases feitas, porque os documentos existem, as análises também, por mais que nós não a vejamos nos maiores jornais do Brasil e também na televisão. Então esse foi o primeiro vídeo a respeito do Foro de São Paulo. Faremos um segundo, um terceiro, possivelmente mais, e nos encontramos na próxima. Muito obrigado. Pois é, para você ver, o Foro São Paulo é o foro onde se estabelecem regimes políticos uniformes nos países da América Latina. Então é muito importante que você pesquise aí na internet, você fique sabendo mais sobre o Foro São Paulo, você fique sabendo mais sobre regimes políticos como Cuba, Venezuela, para que você tire suas próprias conclusões e decida se você vai participar ou não da manifestação que vai acontecer no dia 15 de novembro. E por falar em manifestação no dia 15 de novembro, eu quero chamar agora a nossa produtora Mônica Alves. Mônica, leia pra gente o e-mail que o mago Augusto Somerville mandou pra gente. Vamos ver se ele vai acertar. Pessoal, olha só que acabou de chegar para nós aqui na redação via e-mail. É uma coisa bastante séria, nós vamos ler na íntegra para vocês e anotem aí, é pelo astrólogo esoterista Mago Augusto Somerville. Logo de início do manifesto, poderemos presenciar um clima de muita desordem e com interferência militar. Seria como se uma onda de azar tomasse conta do manifesto. Ai meu Deus, que deveria ficar numa fase de confraternização. Isso é verdade, né, pessoal? Bom, vou ler mais um pedacinho. Mas com o passar do tempo, a coisa tende a se firmar e harmonizar. Ai, tá aqui, né? Bom, depois de um acordo firmado com lideranças e oposições para o real aproveitamento desse protesto, fará necessário se firmar coligações com boas alianças de equipe, para gerar fruto do que se pretende através da paciência e passividade. A coisa é séria, pessoal. Neste feito de manifesto, nem todas as metas estarão favorecidas e pouco satisfatórias. Porém, a ideia de auditoria nas urnas não tem como se firmar positivo para os fins de novas eleições presidenciais. Este manifesto vai ser de muito valor para as tomadas de decisões que visam o controle financeiro do país, o despertar para a tomada de soma de novas ideias e as especulações investigatórias que em trâmite sobre os assuntos que se ligam com a Petrobras. Gente, eu estou nervosa lendo isso daqui. O clima tem de ficar muito tenso na hora de se estabelecer acordos com a oposição, pois a presidente Dilma Rousseff, mesmo sofrendo tantos ataques da oposição, permanecerá no seu mando por mais 4 anos e devido a estar protegida por medidas de éticas, leis e soberania nacional. O governo Dilma Rousseff, de 2015 até 2018, passará por um inferno oposicionista, de cobranças, perseguições e de turbulências, onde muitos escândalos tendem a vir à tona perante a sociedade e onde percebo não ser nada fácil o cumprimento de suas metas por motivos da sua perda de quórum partidário e devido a tantos bombardeamentos e cobranças por fim durante toda a sua gestão administrativa da nação. Muito se comenta sobre intervenção militar no Brasil e não existe dentro do aspecto místico nada que dê forças a este tipo de manifesto. O que ficou bem transparente nessas premonições futurísticas seria um tipo de acordo que poderá ser firmado entre governo e militares para se evitar transtornos futuros para este setor e o parlamento. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Então, se alguém aí quiser dar uma conferida
no que eu li aqui na íntegra, vai estar aqui no nosso rodapé, acho que dá para todo mundo ver aqui direitinho, tá? Vocês podem estar entrando lá e dar uma conferida no nosso Mago Augusto Summer. Seja bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu último trabalho, sua última composição, o que você está aprontando agora? A última composição que eu fiz foi a Quero Ser Feliz, com a Dora Música. E estamos aí trabalhando ainda, está no auge dessa música, mas eu estou também trabalhando outras músicas. Que essas outras músicas são diferentes da música popular, né? São músicas católicas que fala de religião, mas nem é gospel, nem é católico, é espiritualista. Espiritualista. Então, e essas músicas estão me dando assim uma ênfase muito grande para mim, porque elas mexem com o sentimento da gente, né? E a gente está aí para cantar. Então, no Natal, na outra entrevista, eu cantei ela, mas eu não estava assim, bem como eu estou agora, sabe? Ela está mais assim, parecendo mais afluente. Acho que quanto mais tempo passa, mais ela se aperfeiçoa, por causa da data do Natal, que acho que ninguém mais fez música para Natal. Música para Natal, música de São João, que sempre tinha para São João, para São Pedro, né? E agora não existe mais isso. E parece que os mentores que davam a intuição das pessoas naquela época, as pessoas se foram e levou com eles. É um tipo assim. Entendi. E porque também as pessoas que estão, na juventude que está chegando, não tem o dom, acho que não tem o dom, acho que não tem a sensibilidade de fazer músicas espiritualistas. E faz assim essa música que estão falando, que fala que é música que não é. Entendi. Né? Então eu não gosto muito dessas coisas falando isso, porque essas músicas aí, essas letras que eles fazem, é muito para baixo. Entendi. Então aí eu fico meio com as minhas músicas. Estou trabalhando agora lá no grupo Irmão X, e lá eu estou frequentando o coral também, né? Já fizemos foi uma surpresa para mim, que eu tinha me afastado da federação, eu estava com depressão. Aí logo em seguida veio um chamado para mim e cantar a música que eu tinha feito para o Irmão X, que era o hino do coral Humberto de Campos. Aí eu fui lá, fizeram aquele auê comigo, cantei a música lá com todo mundo lá. E depois no outro domingo fizeram outra festa, colocaram o coral, foram lá também. E nesse coral, essa outra segunda, foi junto com um outro violonista que estava lá. Ele é muito. Ele pensa que ele só é que sabe, né? E depois que ele saiu, aí o pessoal ficou pintando lá. E depois dessa pintura, a chefe do trabalho lá falou assim: Maura, dá aí pra você cantar uma musiquinha pra mim, pra segurar aí agora enquanto o pessoal.
Tá. Eu cheguei a uma só, cantei umas 10. Aí, tá vendo? Os mentores espirituais, eles não abandonam a gente. Eles podem ficar em silêncio, né? Mas quando menos espera, vem todo mundo junto para dar aquela força. Fica aguardando assim, o que ela vai fazer agora. Eu vou ficar olhando, observando o que ela vai fazer agora. Quando se a gente prende um pouquinho, aqui eu tô, né? É isso aí. Então eu queria que você mostrasse um pedaço dessa música bacana que você fez aí agora. Nossa, que legal! Essa daqui é a Salete Lima, que estreou o programa hoje aqui na TV Cinec. Salete, seja bem-vinda, viu? Como que é o seu programa? O programa chama-se Encontro, Música e Poesia. E com muitas atrações e muita diversão. Qual horário? Será das 12 às 13 horas. Toda sexta-feira? Todas as sextas-feiras. Beleza, então. encerrar com chave de ouro, eu vou chamar o videoclipe do Vi Garcia, que é um rapaz que está fazendo um trabalho super legal. Ele fez um videoclipe especial fazendo a reivindicação dele para que o governo preste mais atenção no povo brasileiro. Vamos lá, Vi? E eu deixo vocês até a próxima quinta-feira com mais um Balada da Fada. Um beijo grande, tchau, tchau!
Tá aí o rap que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Vou lançar então. Tô chegando e vou falando uma coisa pra vocês. Eu não venho das quebradas nem da seca e escassez, mas minhas rimas são humildes e eu tô pronto pra falar desse povo brasileiro que não para de lutar. Pátria amada, salve, salve, salve o povo brasileiro. Desses grandes mensaleiros que roubam nosso dinheiro. Grande sim, forte sim, mas temos que reagir. O gigante acordou e não vai voltar a dormir. Eu só quero um país sem corrupção, sem dinheiro na cueca e essas fitas aí de mensalão. Quero um país sem tanto ladrão, onde o imposto que eu pago vire obras pra população. Os hospitais estão lixo e isso é uma tristeza. Tanta gente por aí que não tem comida na mesa. Os corruptos nem ligam pra eles, tá uma beleza. Se esbaldando do dinheiro público, que safadeza. Mas eu sei que é hipocrisia a gente generalizar, falando que todo o Nordeste não quer trabalhar. Nordeste, São Paulo, Santa Catarina, tem tanta gente honesta que precisa do Bolsa Família. Mas se aproveitar da situação já é outro papo, né, meu irmão? Eu só quero um país sem corrupção, sem dinheiro na cueca e essas fitas aí de mensalão. Quero um país sem tanto ladrão, onde o imposto que eu pago vire obras pra população. Quero um país sem corrupção, sem dinheiro na cueca e essas fitas aí de mensalão. Quero um país sem tanto ladrão, onde o imposto que eu pago vire obras pra população. Vou chegando e rimando e você me escutando. Preste muita atenção no quanto eles estão roubando. Petrobras, Eletrobras, nas ações estão afundando. O presidente tem ideia do que eu estou falando. 760 bilhões de prejuízo. Você tem uma ideia de quanto dinheiro é isso? Diz aí qual o motivo de vocês roubarem tanto. Com o salário da política não estão se sustentando. Os impostos são tão altos que daria pra levar 3 vezes o mesmo produto que saímos pra comprar. O Brasil já despertou, já deu o primeiro passo, mas agora tem que agir pra conquistar o seu espaço. Eu só quero um país sem corrupção, sem dinheiro na cueca e essas fitas aí de mensalão. Quero um país sem tanto ladrão, onde o imposto que eu pago vire obras pra população. Quero um país sem corrupção, sem dinheiro na cueca e essas fitas aí de mensalão. Quero um país sem tanto ladrão, onde o imposto que eu pago vire obras pra população. Vire obras pra população, onde o imposto que eu pago se converta pra população. Tá aí, galera, foi mal aí que a voz tá meio ruim, eu tô com um pouco de dor de garganta, mas tá aí o vídeo que eu falei pra vocês que eu ia fazer, o rap aí a respeito da política no nosso país. Falou, abraço, galera! Então é isso, galera, aqui ficou mais um vídeo do canal Os Reciclados. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer mais vídeos como esse, comente aí, compartilhe com seus amigos aí, ver o que eles acham. E também curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Os Reciclados. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e para ficar sempre por dentro das nossas novas ideias, beleza? Falou! Falou! Falou.